Muito bom dia! Quarta-feira, começando mais uma Manhã EPP aqui, né? Já tem várias online, o Ricardo Reis, sempre Miriam, o Edeilson. E eu quero dar bom dia para você que abriu a porta da sua casa, né? Para estarmos juntos nessa manhã e refletirmos de um tema específico, né? Depois de um devocional desse incrível, né? Sempre muito bom começar a manhã com a palavra de Deus, né? E o nosso tema hoje está muito interessante, está muito gostoso. Olha, quem já é de casa aqui, quem já é acostumado com o Manhã PP, sabe que nós trazemos aqui temas que falam ao nosso coração, né? O Espírito Santo usa apesar de nós, né? E sempre convidados que têm um conteúdo muito edificante aqui, graças a Deus. E hoje, para variar, não é diferente, né? Um tema surpreendente, nós vamos falar sobre amores extremos, né? Emoções, medo, insegurança, enfim, tem muitas coisas, né? Que envolvem amores extremos. E para falar conosco, nós vamos falar com o pastor Antônio Jean, que é pastor e psicanalista também. Mas depois, gente, calma que tem muito mais coisas aqui no Manhã EPP, né? E eu quero começar refletindo sobre uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz que o que eu tenho em Deus é maior do que eu não tenho na vida. Pense no seu dinheiro, na sua casa, no seu carro, nas suas joias, na sua empresa, né? Deixe-me dizer-lhe duas coisas. Seus bens não são seus bens. Quando você partir desse mundo, não poderá levar um centavo. Não há bolso em mortalha, nem caminhão de mudança em funeral. Quando John Rockefeller, o primeiro homem bilionário do mundo, morreu, o seu contador foi interrogado. Quanto John Rockefeller deixou? E a resposta do contador: tudo. Seus bens não são você. Quem você é não tem a ver com a casa que você mora, com o carro que você dirige e as roupas que você usa. A vida de qualquer um não consiste na abundância de seus bens que ele possui. Gandhi foi convidado a visitar o presidente na Índia. Vai de tanga, não é aceito, né? Compra um terno e manda para o presidente. A minha roupa é mais importante do que eu. Deus não conhece você como doutor de fulano e tal, com tantos títulos, ou como a mulher com aquela casa grande, ou com o menino da bicicleta nova, né? Deus conhece o seu coração. E se o seu contentamento depender do que tem, você se sentirá bem quando tiver muito e mal quando não tiver. O segredo é: aprendi a viver contente em toda a situação, né? Tem outro exemplo que é a leprosa da ilha de Tobago, né? Um missionário estava liderando louvor numa colônia de leprosos e perguntou, né, para alguém se tinha alguém que tinha uma canção favorita. E foi então que uma mulher se voltou para ele e viu a face mais desfigurada que ela jamais tinha visto. Que ele jamais tinha visto, né? Ela não tinha orelhas nem nariz. Seus lábios já não existiam, contudo, ela levantou uma das mãos, sem dedos, e pediu: poderíamos cantar, conta as muitas bênçãos? Olha isso, né, gente? É muito forte, né? Tem um outro exemplo aí também. Todos, né? Um artigo do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Certa vez um homem foi pedir um conselho a um pastor e ele se achava no meio de um colapso financeiro e disse: perdi tudo. E aí ele falou assim, lamentou: eu estou tão triste por você ter perdido a sua fé. E não, corrigiu o homem, ele disse: não perdi a minha fé. Bom, então sinto muito por você ter perdido o seu caráter. Eu não disse isso, respondeu o cara, né? Eu ainda tenho meu caráter. Ah, que pena, então respondeu o pastor, você perdeu sua salvação. Não, eu não perdi a minha salvação. Você tem sua fé, seu caráter e salvação. Parece-me que você não perdeu nenhuma das coisas que realmente importam, né? O que você ganhará com o contentamento? Poderá ganhar o seu casamento, poderá ganhar horas preciosas com seus filhos, poderá ganhar o seu autorrespeito, a sua alegria, a sua fé para dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
E é sobre mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Esse é um texto do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. É lógico que ele pregando sai muito melhor do que eu falei aqui, mas deu para pegar mais ou menos a ideia, né, do que nós vamos falar hoje. Amores extremos. Tem muito mais coisas aí também, né? E antes eu quero falar sobre um versículo que está lá em Lamentações 3, 22 a 23, que diz assim: o amor constante do Senhor nunca cessa, sua misericórdia nunca termina. Eles são novos a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Vou repetir nosso versículo do dia. Aí o amor constante do Senhor nunca cessa, sua misericórdia nunca termina. Eles são novos a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 a 23. Muito bom, né? E também muito bom são os stories que edificam. A gente passa lá no Instagram do Manhã PP, de olho nos stories que postam e a gente compartilha aqui com você. Vamos ver quais os stories que nós escolhemos hoje? A Rebeca Dalálio postou: a alegria não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus. Muito bom, Rebeca, tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Exatamente isso, muito bom, gostamos e compartilhamos. O outro é do _Gustavo.Barbosa, que postou que ele estava estudando Gênesis. É isso aí, tem que deixar um exemplo, né, do que é interessante e importante fazer stories que edificam. Vai que um stories desse, vai me dizer se não constrange às vezes. A gente passa lá no Instagram do Gustavo e fala assim: poxa, o Gustavo está estudando Gênesis, o que eu estou fazendo? Às vezes Deus usa detalhes às vezes para falar com a gente, né? Muito bom, nossos stories que edificam de hoje, do Gustavo e da Rebeca, arrasaram. Segue a gente lá no @manhãIPP, que a gente segue você de volta e vamos tendo essa comunhão online aí, caminhando juntos, né? Nos aprofundando na palavra de Deus, tá bom? E agora, notícias, né? Uma provinha do que é o Notícias do Bem, o jornal que só tem notícias que te deixam, né, bem informado, bem também, sem ficar passando mal com notícias ruins, que a gente não pode fazer nada. Aquele jornal que todo mundo sonhou assistir um dia, né? Notícias do Bem, e a gente compartilha um pouquinho aqui no Manhã EPP. Vamos lá para as nossas notícias de hoje. Falta menos de um mês para o eleitor se regularizar e garantir a participação nessa eleição. E o Notícias do Bem preparou uma reportagem mostrando o passo a passo de como fazer a transferência online. E a gente mostra aqui no Manhã EPP. Para garantir o voto nas eleições de outubro, os cidadãos brasileiros têm até o dia 4 de maio para emitir, transferir e regularizar o título de eleitor. O serviço de transferência pode ser feito pela internet, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral. Para esse cientista político, regularizar a situação eleitoral é essencial para a participação de todos na hora de ir às urnas. Tanto é um momento que a gente exerce a nossa plenitude cidadã, é um momento em que a gente pode expressar de maneira igualitária aquilo que a gente pensa sobre o país e escolher o caminho que a gente quer para o nosso futuro, né? É muito importante participação, é muito importante a gente se engajar, conhecer, entender quais são as propostas, os projetos dos candidatos, o que eles representam, a ficha deles, o que eles já contribuíram para o país ou não, se eles são nomes novos que geram algum tipo de esperança para a gente, né? Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado, analisado e com calma. Com calma, é um momento que a gente tem que parar para pensar, escolher, né? E precisa ter esse cuidado extremado para a gente poder ter depois bons resultados e poder depois cobrar, inclusive, né? Porque depois, se a gente escolhe por escolher ou não participa, qual que é a nossa, como que a gente vai cobrar depois, né? Então é fundamental a participação, é fundamental a gente olhar com muito cuidado quem são os candidatos aí postos. E para facilitar esse processo, o TSE lançou o autoatendimento. Ao acessar o site, vá até Eleitor e Eleições. Em seguida,
Tire ou altere seu título. Inicie seu atendimento remoto, preencha os seus dados e depois finalize a transferência. É simples e prático, mas atenção, para ter esse direito é preciso atender a algumas regras. Morar na cidade há pelo menos 3 meses, além de não ter débitos com a Justiça Eleitoral e não ter transferido ou tirado a primeira via do título nos últimos 12 meses. Caso tenha feito uma mudança anterior no domicílio eleitoral, existe o prazo mínimo de 1 ano para uma nova alteração. É importante estar em dia com a Justiça, mas é fundamental estar em dia com o seu papel de cidadão. Espero que a gente consiga fazer uma boa escolha para o nosso país. É o que a gente mais precisa. O Brasil precisa retomar o rumo do desenvolvimento. A gente passou por diversas crises, tivemos essa pandemia que inclusive prejudicou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E agora é uma hora da retomada, né? E a gente tem que escolher quem que vai ser o timoneiro desse nosso barco chamado Brasil aí para os próximos 4 anos e que vai pavimentar essa estrada nossa para o futuro. Então é isso, espero que a gente tenha uma grande participação nessas eleições, que as pessoas entendam qual que é o papel delas nesse processo, que é fundamental, e que a gente tenha um Brasil muito melhor daqui para frente. Muito bom, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e a funcionalidade do seu espaço, né? O que é muito importante. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade. E a tecnologia exclusiva e a precisão alemã garantem uma customização única, que faz todo o diferencial, né? E eu quero te convidar a perceber esses detalhes nesse vídeo. Assiste comigo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato lá com o time de especialistas, timaço, hein? E solicita o seu orçamento. Pode acessar fingermorumbi.com.br, como está aparecendo aí, ou o Instagram, né? @fingermorumbi, e saiba mais detalhes. Quem preferir também, tem o WhatsApp, que é o 011 99018 7891. Ó, vou repetir, 011 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. E a gente indica quem a gente confia. Indicação sempre envolve confiança, né? Por isso que a gente indica. E vamos lá que tem mais uma matéria aqui especial para você. Os corais infantil e jovem da Igreja Presbiteriana de Pinheiros se apresentaram no último final de semana com o tema Caminho de Amor. E a cantata de Páscoa emocionou e trouxe uma reflexão do verdadeiro significado dessa data. Confira agora na reportagem que o Notícias do Bem preparou e a gente mostra aqui no Manhã PP. A vida de amor que Jesus teve na terra e a entrada triunfal em Jerusalém, descrita nos evangelhos, fizeram parte da apresentação. As crianças usaram folhas para apresentar esse acontecimento. O musical retrata a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Tem uma música das crianças, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E então esse é o foco, esse é o tema da cantata. Como é que foi para você escrever essa cantata?
um prazer, né? Falar sobre a vida de Jesus, falar sobre um pouquinho sobre o ministério e esse momento que é a confissão da nossa fé quando Jesus morre, mas ele ressuscita, é a confissão do cristianismo, né? É por isso que a gente crê que nós teremos a vida eterna também. E só Jesus pode trazer isso pra gente. As apresentações aconteceram no último culto da manhã e no culto da noite. Ensaiar toda essa turma foi desafiador, mas ver o resultado valeu a pena. Um desafio, mas uma experiência enriquecedora e de aprendizado, né? Ensaiar 150 crianças, né? Tem que manter ordem, enfim, mas eles foram muito obedientes, eficientes, estudaram. E os jovens também. O desafio maior de ensaiar o coro jovem são os horários, né? Porque o pessoal trabalha à noite, estuda, mas a gente conseguiu fazendo os ensaios em horários diferentes para que todos estivessem prontos, sabendo cantar para hoje. Então foi um desafio, eu diria, e lições aprendidas nesse momento de ensaio com eles. E ver o resultado disso? É gratificante, acho que essa é a palavra, porque às vezes a gente pensa que não vai sair, mas quando a gente vê todo o programa, do tamanho que foi, com tanta gente envolvida, estamos falando aí de um grupo grande de crianças e jovens e professores, né? Então, é gratificante. Ao todo foram 230 músicos cantando e tocando essa cantata especial. O objetivo foi apresentar o verdadeiro sentido da Páscoa de Jesus por meio dessas crianças e desses jovens. Juntos, os vocalistas cantaram a história da redenção. Para mim está sendo uma experiência muito gratificante, principalmente porque é a nossa celebração da ressurreição do nosso mestre, né? Então é uma alegria muito grande e satisfação de estar no meio dessas crianças abençoadas. Levar a mensagem da Páscoa, né? Sim, com certeza, sempre. É bem legal, porque a gente consegue interagir, cantar com os adultos, mostrar para a igreja o que a gente está ensaiando, então para mim é bem legal. Falar de Jesus é sempre melhor, né? Sim, com certeza. Seja o teu nome. E o musical emocionou quem estava presente. Foi muito bem, uma bênção, né? Traz um pouco mais da história de Jesus, a respeito da Páscoa para a gente ainda que é novo, né? E tá tendo essa vivência principalmente aqui na EPP. Gostou bastante? Sim, bastante. Foi muito emocionante, sempre quando tem criança, é sempre uma emoção mais. Foi uma bênção, assim, a gente estava pensando em ficar em casa, assistir o culto online, mas a gente tinha que estar aqui para presenciar esse momento muito especial. Tocou uma música que tocou no meu casamento, a que nos dei, então me trouxe boas memórias, foi uma noite especial. Nossa, gente, que coisa linda, né? Fala sério, emocionante ver todas essas crianças. Foi incrível a cantata com essas crianças, né? E tem mais, aí toda a programação você pode acompanhar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nas nossas redes sociais, Instagram, enfim, tá tudo aí. E é um pouquinho do Notícias do Bem, mostrando para você o que acontece aqui na sua igreja missionária e também no mundo, né? Notícias importantes para a gente ficar por dentro aí, né, do que acontece. E agora vamos lá para uma parte muito esperada do nosso programa, que é a conversa com o nosso convidado hoje, pastor e doutor, né, teólogo, mestre em ciências da religião, psicanalista e pós-graduado em psicologia analítica. Ele é pastor na Segunda Igreja Presbiteriana de Interlagos, casado há 56 anos e botafoguense, olha aí. Muito bom, pastor Antônio Jean, muito bom dia, obrigada por ter aceitado nosso convite, estar aqui conosco falando de amores extremos, né? Um assunto bem interessante, né, doutor? Bom dia, Lídia, bom dia a todos que nos assistem. Vamos lá, vamos tentar definir isso aí.
Amores extremos, pastor. Isso aí envolve tanta coisa, né? A gente já estava conversando aqui com o pastor sobre emoções, medo, né? Tem tantas coisas que a gente não sabe identificar às vezes. E eu queria que o senhor falasse um pouco, desse um briefing para quem está assistindo sobre amores extremos. Vamos lá. A gente está usando a palavra amor porque é a palavra que o mundo entende, as pessoas entendem, o povão entende. Mas para a psicanálise há uma diferença muito grande. Na psicanálise, o amor, ela tende a ser uma coisa mais altruísta, o que para a teologia tem a ver com as escrituras, tem a ver com Deus. Para a psicanálise, para identificar bem o comportamento humano, a gente trata com afetos, o que para o povão é paixão. Então a gente poderia tratar sobre paixões extremas, o que o mundo entende como amor extremo, que é tudo aquilo que me faz me relacionar com as coisas que me trazem afetividade. Esse é o campo que a gente pode trabalhar e explicar para o pessoal. Ô pastor, e hoje, agora me veio à memória, assim, essa questão das pessoas estarem confundindo muito, e está muito superficial hoje, as pessoas não estão se aprofundando, estão se comparando muito nas redes sociais, e tem aumentado as crises ultimamente por causa dessa, não sei se é a superficialidade ou amores exagerados. Bom, as redes sociais, elas tocam naquilo que a gente tem de pior, que é o nosso narcisismo primário e tem o narcisismo secundário. Esse já é um pouco mais de distúrbio mesmo. O primário é aquele narcisismo infantil. O doce é meu, mamãe é minha, papai é meu. Isso todos nós já vivenciamos. O secundário torna-se pior, que é quando eu não sei lidar com as minhas frustrações. E então eu parto para a agressão, para tirar, para tomar aquilo que eu julgo ser meu. As redes sociais deram visibilidade. E todo mundo acha hoje, que por causa das redes sociais, que é importante. Então você tem pessoas que não têm profundidade alguma e tem não sei quantos mil seguidores. Esse é tido como importante. Mesmo que ele não tenha profundidade, ele é tocado no seu narcisismo secundário. E ele torna-se, então, uma pessoa tóxica. E é muito problemático isso. Exatamente, e acaba influenciando talvez não quem está seguindo, que só vê a parte bonita, mas os familiares, os amigos, ele... Ele é o mais influenciado, porque ele se acha, ele acha que ele é o cara, ele é a pessoa. E isso contamina ele, de maneira que leva ele a pensar que ele pode fazer o que ele quiser. Chega na beira do nível da psicose. Uau. Ele acaba chegando, não estou dizendo que ele é, mas que ele pode chegar perto da fronteira de achar que ele pode tudo. E leva muito tempo, doutor, para perceber essa gravidade? Muito tempo. As pessoas que têm talvez um transtorno limítrofe, o famoso borderline, que sofre de amores extremos, que está sempre nas duas pontas, que é o bipolar, o PMD antigo, ele não lida bem com a crítica. Então, por isso que é difícil perceber a dificuldade que tem, porque a crítica não é bem-vinda, porque a crítica fere o seu narcisismo secundário. O pastor, doutor, você pode falar de tudo. Aliás, ele estava me falando, doutor, ele é mestre. Doutor é quem tem doutorado. Né? Nem médico, se não tiver doutorado, não é doutor. Olha, aprendendo todo dia aqui. Deus é bom, viu? Obrigada pela informação, aprendi. Doutor, vamos lá. Eu não tenho doutorado. Mestre. Viu? Pode até ser, mas agora não chama de Jean. Aqui é Jean. Pronto. Ah, meu Deus do céu. É um nome curtinho, mais fácil. Jean, deixa eu te falar uma coisa. Você tocou num ponto interessante. Borderline e bipolarismo são diferentes, né? Explica a diferença pra gente, porque é fácil de confundir, não é? São diferentes na prática, mas no diagnóstico é quase parecido. Então, border não lida bem com a frustração. E ele tem um problema relacional. Bipolar é o PMD antigo, psicótico maníaco depressivo. Ele tem manias, então ele tem semanas em que ele está esfuziante. Eu costumo dizer assim, o bipolar, ele tem semanas que ele compra o mundo e tem semanas que ele vende o mundo. Tem semanas que pode durar meses. Ele quer o mundo e ele parte para o ataque e no outro mês ele quer vender tudo. Ele parte para a depressão. O bipolar, o border, o fronteiriço, o limítrofe,
ele tem esses comportamentos no mesmo dia. Só que ele não cai num ponto depressivo como o bipolar. Ele cai no ponto do cutting, ele se machuca, ele se violenta para poder suprir, é uma tentativa de suprir o vazio que ele sente. O problema do border é o vazio existencial dele. Então, por isso que geralmente ele ataca as pessoas que estão próximas, porque são aquelas que ele julga que vai abandoná-los. E aí, então, ele é agressivo, ele pode se tornar agressivo. Gente, aí abre um leque, né, Então, no conceito popular, mundano, você bota tudo no mesmo caldeirão. Os transtornos de personalidade, eles são similares, eles parecem, mas tem as pequenas diferenças que um médico, um psiquiatra sabe diagnosticar. E, pastor, esse vazio existencial, ele é uma característica não só do borderline, mas de outras doenças psicossomáticas também, confere? Não? Eu diria que ele é humano, né? É humano. Ah, boa. Lídia, veja como é que você nasceu. Você nasceu porque você cresceu. E porque você cresceu, o corpo da sua mãe te expulsou. É o primeiro trauma que nós temos, é o trauma do nascimento. A partir daí, depois você agora vai tentar se agarrar nela. E aí você suga o peito. Isso já é discutido, né? Você faz isso por fome ou por necessidade? Julga-se que é por necessidade afetiva. E aí, quando ela tenta tirar o peito, é outro trauma. Mas ela te dá um outro objeto, a mamadeira. E vai sempre assim na lei da compensação. O mundo é a mesma coisa. Então, eu vou comprar alguma coisa, eu vou buscar alguma coisa, eu vou buscar uma esposa, um marido, eu vou buscar outras coisas para substituir esse vazio, que precisa ser tratado diante de Deus. É aí que entra o processo teológico, que é muito importante. Como discernir esse vazio patológico ou existencial? Exatamente. Boa, obrigada. O patológico é quando você começa a trazer dificuldades para aqueles que vivem ao seu redor. Você tem dificuldades relacionais. O vazio existencial, ele é muito identificado pelo grande conselheiro que todos nós temos e não percebemos, que é o travesseiro. Então, quando você deita, que vem, então, aqueles toques na tua alma, onde vão te denunciando que você está sozinho, que você precisa de ajuda, que ninguém te entende. Aí começa a dar aqueles vazios existenciais de que, puxa, o que vai acontecer comigo? O que vai ser depois que eu partir? Será que tem vida após a morte? Aí começam esses questionamentos. Já o outro que a gente chama de o vazio, que pode se tornar um transtorno ou uma patologia, ele começa a mandar fatura para os outros. Você precisa pagar a minha conta. Então você tem que me dar aquilo que eu não tenho. Então eu tenho um vazio existencial que eu vou exigir isso do meu marido, eu vou exigir isso da minha esposa, eu vou exigir isso dos meus filhos, eu vou exigir isso da minha igreja. Muitos pastores sofrem desse transtorno. Nossa. E aí, ter uma igreja ali ouvindo, ter um povo lhe aclamando, ter um bando de pessoas lhe seguindo, é uma falsa ideia de dizer que ele é importante. Tem estudos que mostram que 70% dos pastores vão para o ministério pastoral porque sofrem de vazio existencial, sofrem de abandono, de autoestima baixa. E agora ter um público lhe aplaudindo é tudo que ele precisava. Uou. Só que isso não resolve o seu problema. Eita, e aí eu trato de alguns pastores nesse nível. Eu imagino. E aí já explica um monte de outras questões aí que tem acontecido na igreja ultimamente, né, pastor? Pois é, explica muita coisa. Exatamente. Pastor, a conversão anula minhas emoções? Esse é um dilema. Muita gente pensa que a conversão é uma coisa mágica. A conversão resolve o meu problema espiritual diante de Deus. A dívida que eu tenho com Deus foi perdoada na cruz através de Cristo Jesus. E a minha conversão resolve este problema. Agora tem a questão da minha alma. Como é que fica? Toda marcada, manchada pelo pecado. E cheia de transtornos, cheia de vícios. A santificação é o processo que pode te dar uma resolução para os transtornos que a gente carrega. A conversão, ela é instantânea. Mas o processo que é de santificação, Paulo vai trabalhar, o apóstolo Paulo trabalha no mesmo
texto grego, ele trabalha santificação e salvação como coadjuvantes. Ele usa muito, por isso que ele diz, desenvolvei a vossa salvação. O que ele está dizendo? Cresça. Cresça. Mas a salvação, ela é um start que leva a um processo de santificação. O que me levou à psicanálise, o que me levou a esses cursos, é justamente porque na demanda do gabinete pastoral, eu estava lidando no início do meu ministério, eu tenho hoje 28 anos de ministério pastoral. O que eu tenho de casado, eu tenho de ministério pastoral, 28 anos. E nesse processo todo, eu fui vendo que haviam demandas no gabinete que o versículo bíblico, o dizer vai orar, não resolvia. Porque haviam coisas não antes que a Bíblia seja tratadas. ineficaz, né, pastor? Para quem está assistindo, vamos explicar isso. Mas é que a pessoa A Bíblia é eficaz para a salvação em Cristo Jesus e para resolver o problema do pecado original. Né? Mas a Bíblia não é um livro de medicina. Isso. A Bíblia não é um Ele livro de usa as psicologia. 12, eu também acho. A gente pode pegar alguns textos, algumas histórias e aplicá-las no conceito psicológico. Por exemplo, a psicanálise usa uma técnica, estou falando de técnica, não da teoria freudiana, que às vezes bate de contra com as escrituras. Mas, por exemplo, a técnica psicanalítica é uma das que eu mais gosto porque ela é identificada no que Natan fez com Davi. É isso eu acho bárbaro, né? O que Natan faz? Davi comete aquele pecado com Betseba, a gente sabe, e aí passa-se um tempo, isso não foi logo assim que ele comete o pecado, o filho dele está para nascer, o Natan pede uma audiência com o rei e conta uma história. Ele não entra na presença do rei e diz assim, você fez isso porque você é um pecador, sendo podia. Ele conta uma história, ele sabe que Davi é justo, ele entende o conceito de Davi, ele entende a dinâmica de Davi, ele diz, eu vou contar uma história para Davi que tem a ver com aquilo que ele abomina. E aí ele conta a história da injustiça lá do cara, das ovelhas, que pega a única ovelha que o sujeito tem para dar de presente para o outro e tal. Aí Davi disse, esse homem que fez isso merece morrer. Aí Natan disse, o senhor que fez isso. O que Davi faz? Ele tem um insight, que é o que a psicanálise diz, que é o processo de transformação. Ele, opa, eu fiz. Porque ele agiu inconscientemente. E aí, então, ele começa o processo de arrependimento. Aí vem toda a declaração do profeta do que Deus ia fazer com ele. Isto é a técnica psicanalítica. É assim que eu trabalho. Fazer isso com parábolas, né? Exatamente. É muito lindo isso. É assim que eu trabalho, contando histórias e a pessoa se acha naquilo. À medida que ela tem um insight, a gente já tem 50% da transformação. E o bom é que o senhor está firmado na rocha, né? Então tem base para falar, para ajudar a aconselhar essas pessoas, né? Isso é fenomenal, isso é a coisa mais linda, foi né? por isso que eu fui entender legal, o outro lado. Sim, eu acho bárbaro, a gente conversa aqui numa EPP com vários mestres e doutores da área e a gente vê como anda junto a fé e a ciência, né? Eu acho que sim. Agora, tem algumas coisas da teoria psicanalítica que divergem da escritura. Ah, sim, Mas ali eu não entro, eu fico com as escrituras. Por isso que é importante, quando buscar ajuda, buscar alguém que seja cristão, né? Eu tenho muito essa opinião formada, assim. Isso é a minha opinião, né, gente? Mas, assim, cada um é livre. E pastor, doutor, mestre, Jean, tem uma coisa muito legal. Isso é hábito, né? Depois que a gente pega, é difícil de se desfazer, né? Já tem uma questão legal que é quando eu não consigo controlar minhas emoções. Eu vejo muito isso, né, hoje, e também por mim, assim, eu já analisei. Tem momentos que a gente não consegue controlar as emoções, né? Como é que acontece? O que acontece? Porque elas estão no campo dos impulsos, elas estão no campo do instinto. Né? Na minha compreensão da divisão da psique, o Freud, apesar de eu ser pós-graduado em Carl Gustav Jung, mas o Jung ele é muito psicodélico. Então, para explicar, eu prefiro explicar na perspectiva freudiana. Id, ego e superego. O id é o instinto de sobrevivência, é o instinto natural. Sede, água. O ego é que fez essa realização de pegar água. O instinto não quer saber o que eu vou usar. O instinto só manda a informação de que está com sede. Sede, sexo, fome, proteção, isso tudo está no campo do instinto. O meu ego é que realiza. Então, vocês puseram água aqui. Mas se o meu ego ele for viciado nos prazeres, e é ele que se vicia nos prazeres, por isso que a gente diz uma pessoa egóica, eu vou buscar
aquilo que me dá prazer, suco, refrigerante, seja qual for o outro prazer. No momento, o instinto ele não quer saber. Só que a gente sabe que outros tipos de líquido não realizam o desejo do instinto, que é matar a sede. O superego, que é uma instância que é formada ao longo da vida pela religião, pela cultura familiar, pelos pais, pela educação que você recebeu, ele é que vai cambiar o que o ego faz do instinto. Então vamos pensar, por exemplo, vamos mais a fundo. Sexo é uma informação instintual. E aí o meu ego vai buscar o quê? O meu superego então vai entrar e dizer assim, você é pastor, você é cristão, você tem uma esposa, você vai buscar com ela. E o apóstolo Paulo fala isso, né? Quem não consegue se conter, case. Por que o Paulo falou que a gente deveria casar? Para resolver um problema sexual. Olha isso. Está em Coríntios 7. Então, o meu instinto, ele não quer saber se eu vou resolver com a minha mulher, se eu vou resolver com uma profissional do sexo. O meu superego é que cambeia isso para dizer, você não pode. Quem tem um superego muito rígido, muito forte, é o que imprime a culpa. Eu me sinto culpado por atender ao meu instinto. O ego é que armazena essas paixões desenfreadas. Ele que sai fazendo porque ele não é um ego treinado a pensar, que é o que a terapia leva as pessoas a fazerem. Pensa no que você está desejando, pensa no que você está querendo, pensa no que você fez. E é isso que eu faço o tempo todo em consultório. Eu levo as pessoas a refletirem sobre o que elas estavam fazendo, pensando e desejando. Que foi o que o salmista fazia com Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma paixão má, uma paixão indesejável. E assim vai. Então, por que elas têm uma paixão desenfreada? Porque não refletiram sobre isto. A reflexão é um caminho importantíssimo para resolver essas coisas de impulsos que são armazenadas no id, mandadas a informação para o ego, e o superego precisa ser trabalhado para que ele diga, não, calma aí, você não precisa disso. É a famosa pergunta, eu quero ou eu preciso? É, exatamente. Muita coisa a gente quer, a gente não precisa. Exatamente. Mas agora eu fiquei pensando aqui com o senhor falando isso, como é interessante, né, que a Bíblia, se a gente meditar, ter as disciplinas espirituais, jejum, oração, nem precisa de psicanalista, né? Automaticamente. A técnica está ali. Não é? Exatamente. Gente, como a gente é indisciplinado, né? Mas por que vem essa indisciplina, a carne? Ah, meu então, Deus. é porque assim, Né? Uma loucura. o outro é que diz o que eu sou. Então, a importância de um terapeuta, a importância de um pastor... Um conselheiro, né? O problema do pastor é que acontece o que aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu tratou de duas pessoas com um problema de homossexualismo e os dois saíram da igreja. Mas encontraram com ele na rua. Ele tratou dos dois que tinham um problema com homossexualismo. E eles saíram da igreja. Ele encontrou com um deles na rua e um deles disse assim, olha, eu queria que o senhor soubesse que eu venci o homossexualismo por conta dos conselhos e por conta das conversas que nós tivemos. Porque estas conversas dialéticas é que tocam no meu inconsciente, que me desperta o ego para não fazer as impulsividades. O problema é que eu não fiquei na igreja porque eu via o senhor no púlpito todo domingo e eu sabia que o senhor sabia da minha interioridade, das minhas dificuldades e da minha intimidade. Isso me trazia vergonha, mas eu queria que o senhor soubesse que eu estou em outra igreja. Que legal. Esse é um problema que pastor como eu trata na intimidade da ovelha, sofre às vezes. Eu trabalho os outros para que eles sejam bênção na igreja dos outros. Amém. Que coisa linda, né? Quanta esperança, que coisa linda. Esse é o problema. Muito bom, né? Porque eu mexo com a intimidade, com a nudez. Mas nesse caso não é um problema, né? É uma vitória. Se você olhar o reino de Deus, não a minha igreja local, mas aí sim. Que bom que a sua igreja, se for assim, esteja sempre vazia. Não é? O pastor tem uma questão que é muito interessante também, que é o medo de abandono. A gente já falou isso no começo, né? Desde
do ventre da mãe, quando a gente é expulsado, né? Enfim, mas essa questão é muito latente hoje no seu consultório? Não é só, Lídia, a questão materna, é a questão do Éden. Sim. Então, a gente cresceu, e porque a gente cresceu, a gente rompeu com Deus. Entendi. Então, não toque. Podia tocar em tudo, menos naquela. Entendi. E é justamente naquela, depois de eu ter tocado em tudo, que eu quis tocar. Que a Eva tocou e deu para o marido. O que aconteceu depois disso? Foram expulsos. E essa expulsão é o trauma que nós carregamos. Então, nós fazemos tudo para não ser expulso da família, da igreja, de todo lugar. Trabalho. Então, essa coisa do abandono é uma marca na alma da gente. Nós lutamos contra isso. Por isso que o tempo todo as Escrituras falam, não temas. Por isso que Jesus Cristo trabalhou a questão do amor o tempo todo. Eu amo você. Contigo até o final, né? Apesar de você ser pecador. Porque Paulo vai dizer que Deus nos amou antes. Deus não nos amou depois de limpos e regenerados. Deus nos amou antes do nosso pecado, antes do nosso conserto. Deus nos amou sendo nós pecadores. Isso é uma coisa que martela em mim. Deus me ama não pelo que eu faço. Deus não me ama, Deus me ama não por aquilo que Ele fez em mim. Mas porque Ele me ama, Ele me transformou. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Eu tenho uma história pessoal minha, que já foi trabalhada, que carrega essa coisa do abandono, da rejeição. E eu me tornei o que me tornei por causa da conversão. Foi a conversão religiosa que me trouxe até onde eu estou hoje. Isso eu penso assim. muito latente nas histórias hoje, né, pastor? Pessoas que buscam ajuda porque foram abandonadas. E muitas pessoas falam, eu sou assim porque eu vivi lá atrás, né? Tem muito disso também, né? Paulo vai dizer em Coríntios que na medida que nós somos consolados, nós consolamos. Eu recebi, eu repasso, eu dou. Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. Sabe o que eu achei forte agora, que eu nunca tinha me ligado? Essa questão que o senhor falou sobre, no Éden fomos expulsos, né? Sentimos esse abandono porque de lá pecamos, mas também Deus fala, eu estou contigo até o final dos tempos. Você vê, mesmo assim ele deixa claro, né? Eu estou contigo. Parece que ele sabe que nós precisaríamos dessa frase, né? O que acontece com pessoas que sofrem com um transtorno de rejeição, que a gente pode conceituar patológico? O border é um deles. Então, você vai me trair, você vai me rejeitar. E por conta disso eu agrido você. É insano. Por isso que é limítrofe, por isso que é fronteiriço, porque ele está no campo de cair para o terreno da loucura. E ele está sempre indo e voltando, indo e voltando. Isso que o angustia. Na relação com Deus, Deus nos ama. E isso está escrito. O problema entre a razão bíblica, a verdade bíblica e a minha vida e a vida de muitas pessoas está nos afetos. Porque a verdade está escrita de que Deus me ama, mas eu não sinto isso. Por quê? Porque os meus afetos são viciados. Amor, para mim, ele tem um programa, que é o narcisismo primário. Qual que é o programa? Toda vez que eu choro, minha mãe me dá. Toda vez que eu grito, minha mãe me atende. Então, o meu afeto, ele é viciado. É isso que precisa ser trabalhado. Por isso que muitas vezes Deus não atendeu os seus pedidos, Deus está tratando os seus afetos. Eita! Porque o afeto nosso é me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus diz, não. E aí, ele recorre à questão mágica da religião. Essa igreja não tem poder, porque eu não recebi a bênção que eu vim buscar. Aí vai para aquela que promete. E aí ele vai vivendo de igreja em igreja, de profeta em profeta, de gente que promete em promete. E qual que é o problema dele? Afeto viciado. Deus disse não para tratar ele. E ele não aceita isso. Ele não aceita, porque ele é um narcisista primário. Ele ainda está na infância.
E o senhor falou de um ponto interessante. Tem gente que ataca porque não tem isso, chega a atacar, é isso? Ele agride aquele que ele julga que poderia lhe dar o afeto que ele transfere. Bom, eu sou apaixonado por você, eu te amo, e ele dá para essa pessoa tudo aquilo que ele gosta de receber. Por isso que geralmente essas pessoas sempre acham que dão mais do que recebem. Esse é um sentimento pessoal que a gente na psicanálise acredita. Muitas coisas que a pessoa conta pode não ser verdade factual, ela não viveu aquilo, mas ela sente aquilo. Isso é o que importa para mim. O que importa é o que você sente. Eu não tenho uma câmera para investigar se você viveu tudo aquilo, eu não sei, não dá para voltar a fita da sua vida para saber se de fato aconteceu aquilo, mas você sente aquilo. E o teu sentimento é importante. Este sentimento é que leva você a agredir aquela pessoa. Porque aquela pessoa é aquela que eu falei no início, que vai pagar a sua fatura. Você dá para ela o boleto, diz, paga. São pessoas que acham que o mundo me deve, né? O mundo me deve. O mundo me deve. Deve o quê? Deve amor, deve carinho. Então você vai me dar esse carinho. Está aqui o boleto. Nossa. É duro viver com gente assim. Forte, né? É difícil. Exatamente. E aqui a Alessandra falou assim, e quando quer sexo não quer casar. Isso aí dá um programa isso, né? É um sexo mais barato, né? É um sexo que não envolve troca, não envolve carinho, não envolve renúncia. Por isso que é pecado. A fornicação é pecado. Por quê? Porque o sexo ele é o campo da intimidade. E para estabelecer intimidade, eu preciso me entregar, eu preciso me doar. E doar não é tirar roupa, não é ficar nu. Porque se doar fosse ficar nu, o campo de nudismo estava cheio de gente que se doa. E às vezes você vai num campo de nudismo lá e ninguém conhece ninguém, ninguém sabe quem é ninguém. Então esse é um problema que as escrituras atacam e que eu defendo também. Por que Deus proíbe isto? Porque Deus ama você, sabe que isso não vai te trazer realização. A questão sexual para as escrituras é uma questão da intimidade, é uma questão da troca. É uma questão de que você estabeleceu um compromisso com aquela pessoa. Ah, não, mas então eu não posso fazer sexo antes do casamento? Não. Por quê? Porque primeiro você precisa estabelecer um compromisso. Não é uma coisa como se Deus fosse moralista, né? Não quero porque isso é feio. Não é isso. Deus está preocupado com você. Você vai se entregar para uma pessoa que não estabeleceu um compromisso com você. Verdade. E aí, na psicanálise, a gente tem uma coisa para explicar, né? Que o homem dá amor querendo sexo, a mulher dá o sexo querendo amor. Desse jeito. Bem colocado. E aí o cara leva para jantar, o cara faz aquele galanteio que ela acha que vai ser aquilo. Mas depois que ele vai para a cama, ele esquece tudo aquilo. E ela foi para a cama para ter tudo aquilo, durante a vida. Então, está sempre na contramão. Então, cuidado com esses envolvimentos sexuais antes do casamento, antes de estabelecer um compromisso perante a família, perante a sociedade, perante a igreja, porque fica muito fácil. E o que é muito fácil, a gente sabe que não vai muito para frente, né? É verdade. É só você ver as pessoas que ganharam na loteria, se elas continuam ricas hoje. É verdade, muito bem colocado. Com sexo é a mesma coisa. Exatamente, muito bem colocado. E indo um pouco para a questão do casamento, depois dessa aliança, é uma profundidade com Deus quando a gente entende o propósito do casamento, né? Estou fazendo um curso agora que eu comecei, que também ontem eu li uma frase que diz que Deus não quer mudar Deus não quer mudar o próximo no casamento, porque a gente sempre quer mudar o outro, né? Deus quer mudar você. Tipo, eu falei, eita, Deus fala, é muito bom esse curso. Exatamente, né? Gostei. É isso mesmo. Deus quer, e Ele quer nos aprimorar cada vez mais, nos aproximar dele, é uma aliança com Ele, né, o casamento. Exatamente. É coisa linda demais. E Ele fez o casamento pensando em você. Começa lá em Gênesis dizendo, vi Adão sozinho e vi que não era bom que ele ficasse só. Então, quem pensou o casamento foi Deus, não foi a gente, né? E ele pensou por quê? Porque ele sabe que isso é bom pra gente. Exatamente. E é o amor de Deus, né? Vamos ver aqui, tem mais pessoas participando. Aliás, quero agradecer a participação de vocês. A Alessandra também falou que o problema dela é não confiar no ministério. Aí vem uma questão bem abrangente, né, pastor? Ministério na igreja, quer dizer. A questão da confiança é pessoal. Não tem a ver com a igreja que você está, com o pastor. Aquele pastor ou aquela igreja sempre toca na sua intimidade.
Então, vamos lá. O que eu aprendi com a psicanálise que me ajudou muito, e eu quero que ajude você também. Quando eu olho para uma pessoa, quando eu me relaciono com uma pessoa e eu não gosto dela, é porque ela representa alguém que marcou a minha vida lá atrás. Tudo está no meu passado. Então, como a gente diz de gratuidade, não existe gratuidade. Quando eu me apaixono ou quando eu gosto de uma pessoa, é pelo mesmo princípio. Aquela pessoa me remete a uma pessoa que me fez bem. Vamos descer na prática. Eu olho para você, Lídia, e me encanto com você. Não porque você é mulher, mas porque você tem um jeito parecido com a da minha mãe. E se eu tenho uma afetividade boa com a minha mãe, então você vai cair na minha graça. Por quê? Porque você me lembra alguém que para mim é muito querida. Só que isso é inconsciente. E o inverso também é verdadeiro. Eu não vou com a sua cara, não gostei do jeito que você falou. Por quê? Porque é o jeito que a minha tia me chamava a atenção, que a minha avó brigava comigo. A igreja é a mesma coisa. O perfil daquele pastor, daquelas pessoas que estão ali, aquele jeito, está tocando numa coisa que você precisa tratar, que você precisa trabalhar. Então, essa é a primeira dica que você tem que entender. Por que você não confia? Porque provavelmente você já foi passada para trás muitas vezes. E o que é esse passado para trás? Há uma expectativa. O problema é a expectativa. Eu tenho uma expectativa colocada aqui. Aquilo não atende. Configura-se um quadro. Aquele quadro ele vai ser retratado em vários lugares. Na família, no almoço, num passeio, em vários lugares. Então, você precisa ir à sua interioridade para saber por que você tem problema com confiança. Porque há uma expectativa que foi frustrada. Quem que não foi atendido? E porque eu não sou atendido, eu vou buscar aonde eu sou atendido. E é sempre assim. Ô, pastor, tem uma coisa que é interessante, Jean, que é sobre a confiança. Às vezes, é muito falado que se eu não consigo confiar em outra pessoa, eu não estou confiando em Deus. Queria que você explicasse um pouco isso, se é bem assim mesmo. Que o dá para generalizar, né? Não dá, mas é uma porcentagem alta. O Dr. Jung, ele é filho de pastor, ele nasce numa igreja reformada da Suíça, o pai dele é pastor, a mãe dele é esquizofrênica, o que na época ele achava que era uma questão de espiritualidade, porque a mãe dele falava à noite, ele dizia que falava com espíritos, mas é porque ela é esquizofrênica. E naquela época não se tinha o conhecimento que se tem hoje, então falar com espírito, estou falando com alguém que não existe, mas existe no imaginário dela, então alguém sempre existe, mesmo que seja só na sua cabeça. Eu é que não estou vendo. E ele cresce com esse conceito da igreja, e ele diz que a confiança que eu tenho no meu pai, ou a confiança que eu tenho na minha mãe, projeta na confiança que eu tenho em Deus. Então, a primeira confiança que eu tenho é naquilo que eu vejo. A segunda confiança é amparada pelo que eu vejo. Então, porque meu pai é uma pessoa boa, porque minha mãe é uma pessoa confiável, Deus é assim. Então, as pessoas geralmente têm dificuldade em confiar em Deus, é porque elas tiveram alguma dificuldade na confiança materna ou paterna. Geralmente é assim, o que a gente chama de uma projeção. Isso é assim mais ou menos que acontece. Quando a pessoa vem de uma família desestruturada, uma família que ela não confia no pai, não confia na mãe, e ela chega na igreja e ela confia no pastor, é porque aquele pastor é a idealização do que ela gostaria que o pai fosse. Então, aí já volto para Freud um pouco. Eu posso não ter tido um pai bom, uma mãe boa. Se o meu ego for um ego que busca isso, eu vou achar isso na minha avó, naquela irmã da igreja, no pastor, porque eu tenho uma idealização paterna e materna, configura naquela pessoa. Isso também vai para Deus. Porque tem muita gente falando coisa de Deus aí, Lídia, que não está na Bíblia. Verdade. Está onde isso? Na cabeça dele. Isso é idealização, isso é fantasia. Idealização, essa é a palavra. Isso é fantasia, está na cabeça dele. Ele criou uma ideia de Deus que tem que atendê-lo. Exatamente. Está cheio, a igreja está cheia disso. Tá mesmo. E os pastores espertalhões, sabendo disso, continuam vendendo. Meu Deus do céu. Mas vai prestar conta, né, pastor? Total. Isso aí também. E com juros. Exatamente. E Jean, tem uma coisa interessante,
que é amar demais. Às vezes dá desculpa assim, mas eu sou assim porque eu amo demais, eu quero cuidar. Isso é desculpa para um monte de fator, por ciúmes, por idealizações, né? Enfim. Pode resultar no quê quando fala assim, porque eu amo demais, amar demais? Amar demais é sempre a expectativa do retorno. Toda pessoa que ama demais, na sua interioridade, ele está querendo algo em troca. Mesmo a Bíblia falando, amar o próximo. Lembra que eu falei no início o amor bíblico e a paixão. Então vamos mudar o nome. Vamos falar de paixão extrema. Tá, boa. O que é uma pessoa... Para a psicanálise, a paixão faz loucura. É em nome da paixão que ele mata ou se suicida. Tá. Isso não é amor. Se a gente quiser conhecer o que é amor, 1 Coríntios 13. Verdade. E é uma coisa interessante, porque quem escreve aquilo é alguém que a gente identifica como, que é o apóstolo Paulo, que a gente identifica como um colérico, que tem uma tendência extrema. E Paulo está dizendo ali que o amor não se ufana, ou seja, não faz propaganda de si mesmo. Não arde em ciúmes. O amor verdadeiro das Escrituras quer o bem do outro. O amor mundano quer o bem de si. Então, para diferenciar, a gente chama de paixão. Uma pessoa apaixonada, ele quer o bem de si mesmo. Então, o amor bíblico, ele quer o bem do outro, para o outro. O amor mundano, que a gente pode chamar na psicanálise, a gente chama na psicanálise de paixão, eu quero o meu. Então, se você não atende às minhas, se você não corresponde aos meus desejos, eu mato você. Nossa, é verdade. Não literalmente, eu mato você como? Asfixiando você. Então eu não deixo você ser feliz, eu não dou o que seria bom para você. O amor bíblico, ele vê você feliz, ele se contenta com isso. É o que Paulo diz em Coríntios. Então tem uma diferença aí. O que muita gente... É porque todo mundo usa a palavra amor, né? Aí o amor, então o amor explica tudo, o amor resolve tudo. Mas qual amor que você está falando? Para a psicanálise, esse amor patológico, doentio, é paixão. Paixão é coisa afetiva. E essa pode dar problema mesmo. E dá, né? E dá. Então, você não me deu o que eu quero, você não me fez feliz, você não vai ser feliz com ninguém. Eu vou infernizar a sua vida. Como tem isso, né? Nossa, Muito. Hoje em dia, eu acho que está acontecendo aquela parte de quando chegar perto do final dos tempos, eu acredito, né? O coração de muitos esfriará por causa da dureza do coração, né? Mas você vê que tá uma intolerância hoje, né? Bom, deixa eu explicar uma coisa interessante. Eu dou palestra para casais, eu tenho oficina de casais lá na legal. igreja, eu mexo muito com isso, eu e a minha esposa. E tem um texto que a gente trabalha com os casais para identificar bem isso. E, para resumir, diz assim, quem ama, pergunta para o outro, aonde você quer ir? O que você quer fazer hoje? Quem gosta de si mesmo, quem é apaixonado, diz, vamos no cinema comigo? Nossa. A sua companhia é boa para mim e eu já sei onde eu quero ir no cinema. Vamos comigo? Você convida o outro para ir aonde você quer. Quem ama, permite que o outro escolha aonde ele quer ir. Essa é uma pequena diferença. E como ajudar a consertar o outro que está do seu lado é assim? Olha, eu acho que ninguém conserta ninguém. Boa! Aí vem a parte... Eu estudei isso ontem, tá certo. Aí vem a Foi parte Deus de Schopenhauer. Schopenhauer é meio pessimista. É muito bom. E ele diz isso, né? Eu não conserto os outros. É os outros que se consertam. Eu só toco na ferida dele. E se ela arder muito, acende a consciência dele. Acendendo a consciência dele, agora o processo é com ele. E aí, na verdade, é com ele Deus, né? Quem muda os outros é Deus. E mesmo assim, eu acredito que Deus ainda respeita os outros. Agora há pouco a gente conversava com os pastores e eu disse sobre o chamado de Jesus, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A questão não é essa, a questão é se o cara está cansado e sobrecarregado. Tem muita gente que ainda não está nem cansada nem sobrecarregada, ela gosta do que faz. Então Jesus não pode aliviar. Eita, que forte isso, hein? Nossa, a Irani falou que bênção esse programa, que Deus continue lhe usando, pastor, amém. O Ginaldo falou, parabéns, pastor, pelo assunto abordado. Hoje, muito bom. A Maura, papo agradável e maravilhoso. O Vanderly também falou, bom dia, Lídia, Deus abençoe vocês, amém. A RESS 30, uau, que aula, Deus seja louvado, muito bom, né?
E tem outra questão muito boa aqui também, talvez tenha, claro que as coisas estão interligadas aí, né? Mas quando eu sou desprezado, Jean, o que que acontece que eu sinto aquela ira? A ira está ligada ao desprezo. Desprezo, né? Por isso que Paulo vai dizer que o amor verdadeiro não age com ira. Bom, Lídia, o desprezo é uma marca muito nata nossa, né? Tudo que nós fazemos, nós queremos o aplauso, até de nós mesmos. É o ego, é o pecado, né? Até de nós mesmos. É. Fiz bem feito. Por mais que ninguém aplaudiu, eu fiz bem feito. Eu julgo que a relação íntima com Deus vai te ajudar muito nisso. É verdade. Porque eu brinco com o auditório, com as pessoas que eu dou palestra, eu faço uma dinâmica que é assim. Que se eu te trato bem, como você me trata? Responde instintivamente, não pensa. Bem. Se eu te trato mal, como você me trata? Mal. Quem que manda em você? Eu. Eu, né? Eu que vou dizer como você se comporta. Sou eu que mando em você. Então, para você se desvencilhar do desprezo e da ira, você precisa ter o controle da sua vida diante de Deus. Isso. Então, por exemplo, eu saio de casa livre, feliz, porque eu vou para o meu trabalho. Viro a curva ali, faço a rotatória, um cara não deixa eu passar, me dá uma fechada, eu xingo ele. Quem é que manda na minha vida? Ele. Eu estava feliz, eu estava animado, ele que manda na minha vida, ele que vai dizer como eu me comporto. Olha que forte isso, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa iracunda, eu sou uma pessoa que me sinto desprezada, então eu preciso ir com faca entre os dentes para conquistar a minha vida, porque Jesus lidou com isso com os discípulos, quando viu eles inquietos contra o mundo, ele viu eles apavorados para as coisas. Jesus, por que vocês estão ansiosos e inquietos? Olha as aves dos céus, os lírios do campo, eles não tiveram, não trabalharam, não fizeram nada, e o Pai deu. Confia em que Jesus está dizendo? Confia em Deus. Então, quanto mais íntimo você está de Deus, mais verdade você encontra a respeito de si mesmo, e mais você pode tratar isso diante de Deus. Deus me ama. E porque Ele me ama, Ele não dá tudo o que eu quero. Ele não dá tudo o que eu estou viciado. Graças a Deus. Hoje o discurso é o contrário. Porque Deus me ama, eu tenho tudo. Ele me dá tudo porque Ele me ama. Esse é o amor narcisista. Esse é o amor, o narcisismo primário que eu falei. Que eu ainda estou repetindo. Por isso que Paulo vai dizer, eu quis falar com vocês como espirituais, eu não pude, eu tive que falar como criança. Nossa. Por quê? Porque vocês ainda são criança. E a igreja está cheia de criança. Literalmente falando, cheia de idosos de 60, 70 anos, infantis, que acha que Deus tem que realizar tudo. Não. Exatamente. Deus está tratando dos vícios da minha alma, do meu ego, que é extremamente viciado. Esse é um problema. Então, como é que eu lido com o desprezo, com a ira que o desprezo me dá? Sabendo que ninguém pode pagar essa conta da sua vida. Você precisa resolver isso com Deus. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. E a questão do ego também, uma vez eu fiz um programa falando sobre egoísmo. E aí eu descobri, né, a gente estudando o egoísmo, a gente descobre o quanto a gente é egoísta, né? E isso tem a ver com o pecado, porque o pecado foi simplesmente fazer a nossa vontade e não a de Deus, né? Exatamente. Então, se nós somos pecadores, todos nós somos egoístas. Patológicos. Explica. Tá, tem uma diferença. Tem o egóico que o Carl Gustav Jung vai dizer que é este que me salva. Que a gente pode fazer um paralelo com Jesus disse que eu só posso amar você como eu me amo. Esse é o egoísmo saudável. Porque eu me amo, eu posso amar você. O egoísmo patológico que você está se referindo, na minha cabeça é, porque eu não me amo, você tem que me amar. E aí eu quero tudo de você para mim. Eu roubo você. O egoísmo patológico é ladrão. O egoísmo, o egóico patológico é ladrão. Ele exige que o outro dê para ele aquilo que ele não tem. Que na sociedade está retratada. Eu não tenho, não quero trabalhar, então eu vou roubar de quem eu tenho. Isso é um problema psicológico. Tudo começa aqui. Então ele vai tirar do outro.
muita gente nas suas relações afetivas rouba do outro aquilo que ele não tem. O Jung vai dizer que o egoísmo saudável é aquele que ama e porque se ama pode amar os outros. E Jesus fala disso. Eu só posso amar você na medida que eu me amo. Agora eu não me amo, eu vou exigir que você me ame. Este é o patológico. Esse é o que todo mundo conhece, que chama de egoísta. Exatamente, muito bom. Mas dá para fazer uma diferença de um egoísmo bom. Nossa, que incrível. Gente, não sou só eu que estou gostando, não. Tem muita gente gostando aqui. A Rejane falou, muito valiosa essa conversa. A Edna falou, que aula, aprendi muito com esse tema, muito edificante. E a Norma falou, muito proveitosa a aula, já compartilhei, aprendi muito. Gente, faz isso que a Norma fez, compartilha aí. Como pode ajudar as pessoas, né? O intuito, o propósito desse programa é isso, né, Jean? É a gente compartilhar, é a gente crescer juntos no amor de Deus, naquilo que Deus quer nos fazer, nos alertar, nos abrir os olhos, nos usar, né? Pastor, mestre, o Jean, todo, eu já uso tudo aqui, porque, isso, eu gosto desse jeito. E, Jean, deixa eu te fazer uma pergunta. Quase esqueci o que eu ia falar, mas olha só. A gente está chegando no final, mas eu queria que você deixasse as suas redes sociais, que você falasse, porque tem muitas pessoas gostando e que talvez queiram, né, acompanhar os conteúdos que você cria. Tem o Instagram, Tudo meu nome, tudo Antônio Jean, só que o Jean é com J de Jorge, que é meu irmão, e M de Marilena, que é minha mãe. É diferente. O Jean vem daí. Jean. Vem do nome da construção da minha família. Que legal. Jorge, meu irmão, Elias, meu pai, A, Antônio, e M, Marilena. Antônio Jean. Que legal. Daí que vem o nome coisa Jean. Incrível, né? Com significado. E eu não tenho Jean no nome, esse é apelido. É? Meus filhos têm. Botei o nome Jean neles todos. Paulo Jean, Laura Jean e Henrique Jean. Que demais! Que era o nome de um comércio que a gente tinha lá em Miguel Pereira, que foi a fase da minha conversão religiosa, que eles me chamavam de Jean por causa que era o nome da empresa. E eu comecei a responder, vim para São Paulo, dizendo, não, meu nome é Antônio José. Mas no seminário tinha outro Antônio José. E aí ficou Antônio José Calouro, Antônio José Veterano. E ele era da minha igreja. E ele disse, lá na minha cidade ele é conhecido como Jean. Pronto. Aí passaram a chamar de Jean aqui em São Paulo. E virou... Ficou pastor Jean também? Ninguém me conhece pelo nome, Antônio José Alves Lima. É só Antônio Jean. Então, nas redes sociais é Antônio Jean com J, E, A, M de Marilena. Aí, como está aparecendo aí na sua tela, então quer seguir o pastor Jean, né, nosso mestre também, que ele dá aula, dá curso, tem um monte de conteúdo aí para você. Jean, não vai esquecer, né? Muito bom. Gente, tem mais aqui, eu acho que desprezo e solidão mata aos poucos o ser humano, concorda? Concordo se ele deixar, né? Você não faz comigo aquilo que eu não deixo. Boa! Amabilidades que sempre nos faz dizer sim, sempre, é isso? Não, eu posso amar você dizendo não para você também. Boa! O amor não diz só sim, o amor diz não. É verdade. Eu que sei, no casamento tenho aprendido isso. Meu filho, quando era pequeno, me pediu um monte de coisa que eu disse não. Por quê? Porque eu o amo. Se eu desse, ele ia se estrepar com aquilo. Conselho, eu penso assim, pena que meu marido não, infelizmente. As diferenças no casamento existem, e isso não faz com que não haja casamento, haja completude. Então, se ele pensa diferente, precisa saber no que e por quê. A Selma fala de novo sobre sexo antes do casamento. Selma, não dá tempo, minha linda, mas depois eu vou te falar uma coisa. Vai lá para o IPP Play, é o canal onde vai todos os programas aqui do Manhã IPP. É só colocar lá, IPP Play, e Manhã IPP lá na playlist tem todos. Você vai ver hoje, já sobe lá. Moro em um prédio de uns 3 anos para cá, não consigo falar com os vizinhos mesmo, não tendo nada com eles. Percebi que essas pessoas lembram a minha mãe de infância, que era muito agressiva. Olha isso, aí, muito interessante. Faz sentido o que eu falei, né? Exatamente. Eu vejo isso claro quando fala assim, nossa, você me lembra uma amiga, e a expressão da pessoa não fica saudável. Fala, como que era sua amiga? E ela fala que não teve uma experiência legal e tal. Ou quando lembra de alguém que é legal, nossa, você me lembra de uma amiga tão querida e tal. A expressão muda, né? Interessante. Exatamente. Isso, né, pastor? Exatamente. Pastor, muito bom, eu não tenho nem palavras para dizer, tem mais pessoas aqui
comentando também, eu estou muito feliz com tudo que eu aprendi, com tudo que nós aprendemos juntos, né? É felicidade. Graças a Deus temos esse espaço aqui de caminharmos juntos, né, em direção ao nosso Deus e poder nos ajudar, né, crescer. E eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de vir aqui e dedicar seu tempo precioso também, vir aqui nos ajudar tanto, ser usado por Deus, né? E pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, vai assistir futuramente, por favor. A mensagem é que você pode contar comigo. Se você entrar no meu WhatsApp, você vai ver que está lá, conte comigo. Isso é uma verdade que eu carrego. Desde que eu fui salvo por Cristo, que Ele me resgatou, eu vivo para servir os outros, servir você. E todo o conhecimento que Deus tem me dado e que eu tenho adquirido é para você, é para servir você. E eu queria terminar dizendo que Deus ama você. E esse amor é mais profundo do que você imagina. Ele não é permissivo. Por isso que ele é amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não é permissivo. Ele é permitido, é diferente. Então, entenda isso e que isso entre na sua consciência e que você não precisa que os outros dê aquilo que você não tem. Deus tem e, às vezes, dentro de você já está. Só está bloqueado por conta dos conflitos e neuroses que você carrega. E talvez hoje tenha aberto aí a sua inconsciência, trazendo luz ao porão onde vivem os ratos e as baratas para serem extirpados e limpados. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém. E que esse amor, né, possa nos fazer cada vez mais nos aproximar de Deus. Obrigada. Que palavra, pastor, que palavra. Muito bom. E espero que seja o primeiro de outros, né? Pode chamar. Opa, falou a palavra que a gente gosta de ouvir aqui, né? Gostou também? Eu confesso que eu gostei. E, gente, pastor, vamos assistir agora o ponto de vista com a Vivi Valverde, que ela fala, gente, eu vou falar um negócio. Tem bastante tempo falando sobre qual é o seu biotipo. Ela fala sobre moda, mas a gente vai passar metade hoje, metade amanhã. Então, já começa a assistir agora, né? E amanhã a gente passa a segunda parte do seu biotipo. Então, já sabe que amanhã você tem que voltar aqui para assistir a segunda parte, sobre o que a Vivi vai falar sobre biotipo. Sabia que tem roupas que facilitam o tipo de corpo diferente? Eu sei, já fizeram isso comigo, eu já vi qual que é a minha. Então... Isso é bem bacana, bem legal, vale a pena. Então, vamos assistir o que a Vivi vai falar com a gente? Vamos lá? Oi, gente querida, saudade de estar aqui com vocês e super agradecida a Deus pelo convite novamente, porque para quem não se lembra, eu sou a Vivi Valverde, consultora de imagem, estilo e comportamento. Eu fui a primeira a ser convidada para participar do quadro O Ponto de Vista aqui na IPP-TV. E eu não sei se vocês se lembram ou se acompanharam aqui na primeira vez, eu iniciei, na verdade, o primeiro quadro com vocês falando sobre dress code profissional. O que é o dress code profissional? Para quem não lembra, se você está no mundo corporativo e está querendo fazer uma transição, está saindo de uma empresa mais tradicional, mais formal e está indo para uma empresa mais descolada e você precisa mudar a sua vestimenta profissional de acordo com aquela empresa, ou então você vai para uma entrevista de trabalho, Vivi, que roupa eu coloco para uma entrevista de trabalho? Então todas essas dicas foi dado aqui no programa passado, no primeiro programa, na verdade. No segundo, se eu não me esqueci, na verdade, a gente falou de linhas e formas, que são as linhas das roupas, né? O que elas dizem, o que elas, na verdade, remetem, passam de mensagem, se é uma roupa de linha reta, é um blazer, uma camisa social, se ela passa mais acessibilidade ou não, ou uma roupa de linhas curvas, que é aquela camiseta de algodão, aquela calça jeans, aquela roupa mais confortável, se ela também remete mais acessibilidade ou não.
Nós falamos também, que foi uma sequência de programas, sobre coloração pessoal. Na verdade, nós falamos de cores, porque as cores também transmitem a mensagem, né, naquele primeiro impacto, naquela primeira impressão que nós temos. E também falamos de biotipos, não, porque biotipos nós vamos falar hoje aqui, nós vamos começar a falar, porque vai ser uma série de programas e nós vamos falar sobre biotipos sobre corpo, né, sobre formatos de corpo. Mas nós falamos também na ocasião sobre... além da me deu um branco. Na coloração pessoal, nós falamos dos 7 estilos universais. Eu não sei se vocês se lembram que tem, na verdade eu não falei totalmente dos 7, porque na ocasião era importante saber apenas alguns devido ao assunto inicial, que era o dress code profissional. Tá? Então, falamos desses 7 estilos, falamos da nossa imagem, do impacto que a nossa imagem causa nas pessoas, falamos das cores, falamos até do significado das cores, falamos de uma série de assuntos importantes que tem a ver hoje com a nossa imagem, com a consultoria de imagem. Então, para quem não sabe, eu sou consultora de imagem, estilo, comportamento, sou visagista, sou maquiadora profissional e tudo isso pode parecer uma coisa assim, é coisa para gente famosa, né? Coisa para quem não tem o que fazer. Já ouvi tanta coisa, né, de deturparem essa profissão, mas é tão importante você saber qual é a imagem que você pode passar para as pessoas, seja no seu trabalho, no dia a dia, enfim. E o programa, a partir de hoje, né, vai ser interessante porque nós vamos começar a falar dos biotipos. Vivi, o que são biotipos? São formatos de corpos, né? Quais são os formatos de corpos que nós vamos tratar aqui? Nós vamos falar de ampulheta, oval, retangular, triângulo invertido e triângulo. E por que nós vamos falar disso? Porque cada corpo, ele tem uma forma correta de você vestir. Sabe aquela história de que você viu a sua amiga usando um vestido maravilhoso e você falou, nossa, eu quero esse vestido, eu quero essa roupa. E quando você coloca, você vê que realmente não ficou bom, não te caiu bem, não tem nada a ver com você, mas que ficou lindo nela. Tá aí o motivo de você conhecer o seu corpo, de você saber qual é o seu biotipo. Porque aquele modelo de roupa, aquele estilo de roupa, aquela estampa, aquele caimento, não tem absolutamente nada a ver com o seu corpo, com o seu biotipo. Aquela pessoa pode ser um triângulo e você pode ser um triângulo invertido. O programa de hoje vai ser para incentivar você a continuar conosco e saber qual é o seu biotipo. E aí você vai falar assim, Vivi, mas você vai falar nos programas como é que eu vou descobrir o meu biotipo? Não, eu não vou falar para você como você vai saber, como você vai fazer para descobrir o seu biotipo. Ou melhor, eu vou falar como você vai descobrir o seu biotipo. Porque na verdade você precisa de uma profissional para fazer as medidas das proporções para você saber exatamente. Mas em casa não façam isso, porque às vezes as pessoas acham que saber biotipo é pegar a fita métrica e fazer uma medição que nem você faz quando vai fazer uma roupa com a costureira. E na verdade não é assim que a gente faz a medida para descobrir o biotipo de cada uma, né? Então vai ser muito interessante, por quê? Porque eu vou contar para vocês a maneira adequada que cada corpo deve se vestir. Eu vou contar para vocês quais são as roupas que mais vão harmonizar esses corpos, né? Esses biotipos. E vou contar para vocês quais são as roupas que vocês não devem usar quando descobrir o seu biotipo.
Isso aí, muito bom. Ela vai contar tudo isso amanhã pra gente. E agora eu quero falar de outro assunto com você. Quero falar para você que tem criança em casa e sabe como é difícil manter as paredes limpinhas e sem aquelas marcas de mãozinhas, né? Que quando é desenho na folhinha com tintinha é bonitinho, mas quando é na parede, né? Então, com as tintas da Quali Vinil Ultra Lavável, você não precisa mais se preocupar com isso. Olha que benção. Com fácil aplicação, ela permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade na pintura. Ela possui um ótimo rendimento, dá para pintar bastante espaços, né? E um grande poder de cobertura. Então fica aí a dica para você e você pode adquirir muito fácil pelo site que está aqui, ó, qualivinil.com.br. É a nossa dica de hoje para você, né, que tem criança em casa. E a nossa dica também para você que quer se inspirar, transformar, decorar o seu espaço, use Quali Vinil. A gente indica quem a gente confia, né? Então fica aí a nossa dica para você. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso, rapidinho? Tem umas curiosidades interessantes. Uvas explodem se esquentadas no micro-ondas. Não vai testar sozinho, viu? Não vai testar, calma aí. É só para você ficar esperto e não colocar uvas no micro-ondas. Maçãs, pêssegos e framboesas são membros da família das rosas. Olha isso, sabia? Eu não sabia. Quando listamos alimentos ricos em vitamina C, as laranjas não estão entre os 10 mais ricos nessa substância. Outra curiosidade, a fruta mais popular no mundo todo é o tomate. Você pensou, né, em outra coisa, né? Eu também. Outra curiosidade, grãos de café são considerados sementes de fruta. Olha isso, que interessante. Curiosidade outra, bananas são levemente radioativas. Não sabia, né? Outra curiosidade, os japoneses desenvolveram melancias quadradas para que elas sejam mais facilmente armazenadas. Esses japoneses inventam cada uma, né? Os pepinos também são frutas. Olha aí, que coisa, a gente não sabia dessa. Esse Minuto Curioso de hoje está muito interessante. O estudo das frutas se chama pomologia. Muito bom, fica a dica aí de curiosidades que a gente nem imaginava, né? Eu, pelo menos, não imaginava. Queria saber se você imaginava também. Conta aí para mim no comentário aqui embaixo do Manhã EPP. Muito bom, o tempo está correndo, mas tem gente fazendo aniversário hoje. Vamos ver quem está aniversariando dos nossos membros? Parabéns para a Ana Elizabeth Faustin, a Eloides de Souza, a Lilian Cera e a Silvia Martins. Que Deus abençoe muito você. Receba o nosso abraço com muito carinho aqui do Manhã EPP, da EPP TV, da sua igreja missionária, né? São membros aqui da igreja. Que seja um dia abençoado, alegre, se comemore, agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida, né? Que seja um ano novo cheio de novidade de vida e muitos anos aí para a glória de Deus, né? Que Deus te abençoe muito. Receba o nosso abraço. E a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Não fica triste não, amanhã tem mais. E agora, né, para você continuar sua programação edificante aí, Roberto Quirino e Tainá Félix trazendo muita notícia boa para você no Notícias do Bem. Então continua ligadinho aí e amanhã a gente se encontra. Fiquem com Deus e até lá.